Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Mel San, do Vida Destra, tentando criar com vocês uma nova forma de comunicação, que não apenas os artigos, né? Mas por meio do YouTube e do fazendo podcasts. Para a gente poder falar de forma mais rápida e acho até mais dinâmica sobre os assuntos que a gente julgar assim, importantes. Eu recebo muitas DMs, às vezes pedindo opinião ou querendo que fale alguma coisa sobre algum assunto, e para escrever demanda tempo e aqui vai ser mais rápido. Assim a gente vai tentar ser mais rápido nas análises, né? E com outras coisas também, talvez trazendo alguns convidados para conversar comigo dentro da coluna, né? Que é a Mel San Meio Amargo. E a gente, é óbvio, né, por eu ter esse nome, as minhas considerações nem sempre serão legais ou fofitas, né? Porque eu realmente de fofinha eu não tenho nada, não. Então vamos lá, vamos iniciar hoje o nosso papo. O Rivotril litrão já está aqui. O chá de camomila também, eu já tomei uma dosagem dupla de captopril, porque para falar sobre esse assunto a gente tem que estar num nível de calma altíssimo, porque senão a gente não dá conta. Eu vou falar sobre a indicação que o Bolsonaro fez do Cássio Nunes para a vaga do STF. Sobre a indicação dele, eu vou me ater ao fato, não à conjectura. O fato é que nós temos que voltar para a base. Quando a Constituição fala de que o poder emana do povo, o que as pessoas esquecem é que o poder emana do povo por meio do voto. Você vota em um determinado candidato e esse candidato recebe uma espécie de procuração para que ele decida ações e medidas que supostamente sejam para o seu bem, né? Representando a sua cidade, o seu estado, no caso do Bolsonaro, o país, né, como um todo. Isso não quer dizer que o candidato, ou hoje o prefeito, o vereador, o presidente, ele vá fazer política por meio de enquete. A impressão que eu tenho tido nos últimos meses é que os eleitores do Bolsonaro, de uma maneira geral, eles querem que o Bolsonaro ele conduza o país por meio de enquete. E não vai poder ser assim. Porque o dia a dia de Brasília, o dia a dia político, de uma maneira geral, não se resolve por meio de enquete, não é verdade? E o que aconteceu foi o que eu acho que o Cássio não era o que o pessoal mais queria, né? Ele não é o cara do rolê. Então, muitos nomes foram ventilados, Dr. Evis Granda, William Douglas, falaram do mestre Rogério Greco. Muitos nomes foram ventilados, né? Só que eu creio que a política não é só isso. Não basta ter um bom nome. Além de todas as características que a gente gostaria que um candidato ao STF, né, a essa vaga, tivesse, existe também o fato de pensar, ele vai passar ou não pela sabatina do Senado. Aí os especialistas do TikTok falam assim, mas desde Floriano Peixoto que não se tem nenhum caso de um ministro do STF que não tenha passado pelo Senado. Pelo amor de Deus, gente. Que nós temos uma decisão do STF que impediu que o Bolsonaro tivesse qualquer voz dentro dos governos. Uma coisa que é constitucional. O STF foi lá e falou assim, cada governador vai decidir a maneira de agir dentro dos seus estados. E vocês querem dizer que o Senado poderia não apoiar o candidato do Bolsonaro? Eu acho que vocês estão em Nárnia. Só pode, né? Mas em Nárnia estão muitos. Aí você, né, anda... Eu não sei se vocês sabem, mas muitos sabem, né? Estava, né, até ontem em atos no meu perfil do Twitter, porque eu não estava dando conta dessa briguinha de perfilzinho de blogueiro e tuiteiro de Austrália,
de São Paulo, é gente falando um monte de coisa, é astrólogo, que não tô falando do Olavo, tá? É astrólogo, é um monte de gente falando um monte de doidice. Sinceramente, eu tenho livros para ler, tenho coisas para fazer e não vou ficar perdendo meu tempo em Twitter, né? Então ontem eu voltei para poder ver que loucura estava acontecendo, porque realmente eu não estava pensando que a loucura estava nesse patamar, mas estava mesmo, né? Então eu já ouvi dizer que o Bolsonaro ele é traidor, que ele é um 71 eleitoral. Aí o a gente tá a gente e de boa fé apoia um canal do YouTube que diz ser o maior canal de direita conservadora da América Latina. A pessoa vai morar nos Estados Unidos e de lá ele dita o que o presidente deve ou não deve fazer, diz para o presidente não ligar mais para ele, é um morde-a-sopra, né? Querem nos pautar, né? A grande verdade é que eu já percebi que essas pessoas querem nos pautar. Agora, você vai continuar sendo pautado? Ou você vai olhar os fatos? Eu não estou mandando aqui ninguém ler livrinho, não. Não tenho livraria, não sou professora e não estou aqui para mandar ninguém ler livro nenhum. Lê quem quer e é isso. Mas a pessoa, ela acha que porque ela chegou no nível intelectual, ela pode pautar o restante da comunidade. Não é assim que a banda toca. Nós temos que olhar o fato. E eu vou trazer aqui para vocês fatos, tá? Vamos lá. Alguma vez nós fomos vítimas de acusação de corrupção, de que Bolsonaro estava tentando nos enganar, ou que o Bolsonaro estava querendo colocar alguém para proteger o filho, e que isso tenha sido provado? Não, né? Mas tem um jornalista que ele disse que o Bolsonaro está tentando proteger o filho dele e por isso que ele colocou o Cássio Nunes na vaga do STF. Amados, o Cássio Nunes ele é um voto. Se ele... Vamos entender que o Cássio Nunes ele seja uma pessoa que ele vai ir de encontro a esse sistema que o STF se tornou, né? Ele é um voto, né? E outra coisa, o MP não consegue provar o que ele acusa o Flávio. E a culpa é do Bolsonaro? O Bolsonaro está tentando proteger o Flávio do quê? Porque o que a gente fala, a gente prova. Prova, Constantino. Prova que o Bolsonaro está fazendo isso. Porque se você não provar, você é só mais um histérico, né? Uma outra coisa também que muito se fala, o Bolsonaro virou as costas para os conservadores. Ué, gente, o que aconteceu? O que eu soube foi fake news. E de histéricos nós já estamos bem servidos, né? Tem o histérico fanfiqueiro que foi morar nos Estados Unidos, que muitos da direita têm passado pano para várias fake news que têm sido faladas no programa. E a gente faz de conta que não está vendo, a gente não, porque eu estou muito atenta. Falou sobre a portaria do Ministério da Saúde, fizeram de conta que nada estava acontecendo, que não foi dito, né? Mas aquilo dali foi fake news, tá? Falou sobre maleta, não provou. Grita que não quer mais assunto com o presidente, mas está lá falando. E sendo sustentado pelo meu, pelo seu, pela nossa contribuição. Não mais porque eu desfiz a minha assinatura, porque eu não vou ficar sustentando nego para estar gritando contra o meu governo. Se você está com muita invejinha do Trump, né? Porque o pessoal estava comentando que tem inveja do presidente dos Estados Unidos, só que antes do Donald Trump ter indicado essa mulher agora para eles lá, né? O STF, ele indicou 2 outros que foi uma confusão. Mas só que desses 2 outros ninguém fala. Vamos falar só dela agora, pra gente ficar fazendo esse memezinho expectativa, realidade. Né? Sabe como é que dá o nome disso? Síndrome de vira-lata. Eu não tenho nem um pouco inveja do Trump, não. Eu tô muito satisfeita com o Bolsonaro. Mas a grande verdade é que o Bolsonaro, ele não
vai satisfazer a todos. Porque por essa forma do Bolsonaro lidar com a política, ele está todo o tempo falando com o povo, ele está deixando o povo mal acostumado, porque na verdade o povo é mimizento. O povo ele quer ser governado por enquete. E não se faz governo assim, queridos. O pau lá é brabo. Bolsonaro está lutando contra tudo e contra todos. E, inclusive, contra aqueles que se dizem aliados. Aí, para não ficar muito ruim, as pessoas falam assim: ah, não vamos bajular, não. Nós estamos aqui reclamando, mas nós não estamos, mas não vamos bajular. As pessoas estão acusando o Cássio Nunes de coisas que ele ainda nem fez, porque ele não está ainda no cargo do STF. Ele ainda vai fazer, e as pessoas já estão dizendo que ele vai ser ruim. Mas isso nós vimos com o Tarcísio, isso nós vimos quando saiu o Moro, nós vimos quando tirou o Mandetta no meio do mandato, e a gente sempre fica nessa de Tomé. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês parem de ser pautados por pessoas que mostram um monte de livro atrás, assim, nas suas estantes. Eu não estava lá para dizer que eles leram todos, né? Cheio de livro aqui atrás, muito bonito, mas que usam a mesma estratégia de sempre. Quer dizer que você é burro, que ele que é o inteligente e por isso que ele pode falar em teu nome. Olhe para os fatos. Bolsonaro está trabalhando muito, trabalhando arduamente, e ele poderia estar, sabe aonde? Com a família dele em Acapulco. Por que eu digo isso para vocês? Porque de tudo que tem acontecido nos últimos dias, eu ouvi o Bolsonaro dizendo que ele não tinha certeza se viria em 2022. Não é a primeira vez que isso tinha sido ventilado. Uma pessoa tinha comentado comigo anteriormente que ele tinha ventilado isso. E eu digo para vocês com toda sinceridade, se hoje o Bolsonaro não quisesse tentar a reeleição, eu apoiaria. Sabe por quê, meus amados? O Brasil não merece Bolsonaro. O Brasil não merece Damares. O Brasil não merece Tarcísio. Não merece Guedes. O Brasil não merece que as pessoas se doem por patriotismo. O Brasil merece políticos e politiqueiros que faz trocas, que até podem fazer alguma coisa, mas porque querem algo em troca, geralmente dinheiro, né? Então o Brasil ele merece votar, merece ficar entre Ciro, Haddad, a Tartaruguinha, o Hulk. É isso que o Brasil merece. E se o Bolsonaro estiver me ouvindo, se um dia esse áudio chegar aos ouvidos do Bolsonaro, Bolsonaro, meu querido, vá de férias para Acapulco, vá curtir sua família e deixe que os brasileiros se virem, né? Porque é muito triste a gente ler o que a gente lê, ouvir o que a gente está ouvindo. Mas é melhor ler e ouvir do que ser cego ou surdo, não é verdade? Eu não vou fazer parte desse grupelho que é histérico, que quando não vê o seu candidato, o seu queridinho ser escolhido pelo presidente, vira as costas e fala que vai votar em outro. Fique livre à vontade para em 2022 votar em quem quer que seja. Porque fidelidade, meus irmãos, muitas das vezes é apoiar sem entender. Eu não tenho nada a falar sobre o indicado do Bolsonaro, sou humilde em dizer que não tenho nenhuma informação que venha denegrir a imagem dele, o que as únicas coisas que eu pesquisei foram de respeito à questão do César Batista, que aquilo dali é uma vergonha as pessoas falarem aquilo. O Cássio só seguiu o relator, não tinha nada a ser feito, é uma decisão inclusive constitucional, só cabia ao presidente da República, que à época era o Lula, né? E nada mais tenho a dizer sobre ele. Agora, se a gente for ficar falando que uma pessoa que faz elogio a A, B ou C,
O Bolsonaro elogiou o STF, ele é traidor? O Bolsonaro elogiou o Maia, ele é traidor? Isso é política, queridos. Vocês não querem, não sabem brincar, não? Não desce pro play. Mas nesse play, o Bolsonaro está há 30 anos. Onde estavam os lobistas? Onde estavam os arautos da justiça? Onde estavam os pautadores? Todo esse tempo. Ninguém sabe, né? Resolveram aparecer agora. Sabe por quê? Porque agora eles têm palco. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sabe por que que o palhaço dá show? Porque você paga ingresso pra ir pro circo. Mas aqui não. Vamos tomar tento e vamos amadurecer. Do jeito que a coisa anda, nós vamos entregar esse Brasil de bandeja para a esquerda, que já aprendeu a jogar o jogo. E eu falo e eu provo. O Moro tinha feito uma crítica ao Cássio. Quando ele percebeu como que o jogo estava sendo jogado, ele apagou o tweet. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Então, ainda que eu tenha admiração por um ou outro filósofo, por um ou outro tuiteiro, ele não vai me pautar. Eu vou olhar os fatos. E eu não vou me deixar levar por gente que usa uma câmera e fica gritando, chamando os ministros de STF de moleque, se age da mesma forma ou pior. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui. Acordem enquanto é tempo. Porque o Bolsonaro e meia dúzia de outras pessoas podem pegar as suas trouxas e ir tirar férias em Acapulco. E você que fica seguindo perfis de muitas pessoas que sequer no Brasil estão morando, fica dando voz a esse tipo de gente que no pau da goiaba não tá nem aqui para curtir a dor de ver o Bolsonaro entregar a faixa presidencial para um Ciro, para um Luciano Huck, para um Haddad. Acordem. O tempo que você está chamando o seu coleguinha de gado, se olhe no espelho, porque você está muito pior do que as focas e as corujas daquele YouTube espertinho. Fiquem todos com Deus, mão na consciência e voltem enquanto é tempo. Um beijo para todos. Até a próxima.